Adoramos o Rei dos Reis, o Autor da vida, o Leão da tribo de Judá. Olá, amados, tudo bem? Eu sou o Bispo Antônio Oliveira, falo a partir de Maputo, Moçambique, e agora ministraremos na aula de número 181, Palavra Poderosa. O tema que estamos abordando fala a respeito de família, família 3, esse é o tema. A abordagem que estamos tratando fala a respeito de educação e cuidado com os filhos. Dentro de uma continuação, nós queremos trazer agora uma definição de modelo social, que na aula passada começamos a falar sobre isso. O que é então modelo social? É um método de comportamento dotado de um determinado segmento social. Por exemplo, um líder político para o militante, ou um professor para o aluno. Outra definição de modelo social é um tipo de comportamento a seguir. Exemplo, um sistema jurídico, ou a economia liberal, ou a economia socialista. Outra definição é uma construção de modelo ou de estilo. Por exemplo, a tradição familiar, o modelo de parentesco, tipos de ensino e aprendizagem, ou modelo de difusão de opiniões. Outra definição de modelo social é um modelo de organização construído para servir e para orientar uma intervenção social, como, por exemplo, o feudalismo, ou o capitalismo, ou o socialismo, ou o regime ditatorial, o pentecostalismo, ou então a sociedade industrial, ou a sociedade tradicional, ou mesmo a sociedade liberal, ou então, por dizer então, a era tecnológica, como, por exemplo, nós temos aí os celulares, os games, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, WhatsApp. Tudo isso é definição de modelo social. E nós temos então os influenciadores sociais, as ondas das redes sociais. Amados, no início do ano de 2022, o Neymar, um futebolista brasileiro, tinha 171 milhões de seguidores. Você sabe o que é isso? O PewDiePie, um sueco, ele tinha 111 milhões de seguidores. Maior youtuber do planeta. Alcançava aí a marca de 28 bilhões de visualizações em uma única postagem. É um estrondo, né? O Ronaldinho Gaúcho, por exemplo, um futebolista brasileiro, tinha 64 milhões de seguidores. Felipe Neto, também um outro brasileiro, tinha 43 milhões de seguidores. O Whindersson Nunes, um humorista brasileiro, tinha também 43 milhões de seguidores. Isso são os influenciadores digitais. Agora entenda, queridos, o seguinte: no primeiro século, os romanos diziam o seguinte, os soldados romanos, olhem para nós e vejam o que é modelo de organização militar. Na mesma linha, os gregos vinham dizendo o seguinte: olhem para nós e vejam o que é modelo de cultura, o que é modelo de sabedoria. E naquela mesma época, naquele mesmo tempo, vinham os sacerdotes, judeus, os sacerdotes ortodoxos dizendo: olhem para nós e vejam o que é modelo de religiosidade, como se deve servir a Deus, como que nós oferecemos com excelência os sacrifícios mosaicos. Porém, Jesus, ele nos ensina o seguinte, Mateus capítulo 6, versículo 26, observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiro, contudo vosso Pai Celeste
a sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Amados, devemos olhar para coisas simples. Agora a pergunta é: para que realidade você está preparando os seus filhos? Pense nisso. Eu até gostaria de fazer um desafio. Cite aí pelo menos 10 coisas que você gostaria de receber de Deus. Pense nisso. O que você tem feito pelo seu filho? Festa de aniversário? Bolo de aniversário? Velhinhas em cima do bolo? Presentes e prêmio por seu filho ter passado de ano ou ter tirado nota boa na escola? E aí você disse ao seu filho: olha, eu vou fazer até aqui. Ou seja, vou te dar faculdade e patrimônio. O resto é com você. Seu filho namora? Ele dá beijo na boca? Seu filho pratica a fornicação ou a masturbação? A minha pergunta é: com o potencial que ele tem hoje, com a sua capacidade própria, ele está preparado para uma concorrência em uma vaga no mercado de trabalho? Ele está preparado para submeter-se a um teste de concorrência assim, com 100 candidatos, e ele ser o vencedor? Ele está preparado para isso? E quanto ele ganharia sendo aprovado num teste desse? Ele tem competência para disputar uma vaga no mercado de trabalho? Amados, tartaruga não sobe em árvore não, viu? Se está lá em cima foi porque alguém colocou. Notas boas não significa necessariamente caráter. Eu quero pegar aqui um exemplo do Brasil. Os políticos brasileiros, na sua grande maioria, infelizmente, né? Nós vemos ali uma geração de ladrões. E que foram formados dentro dos lares. Isso, foram formados dentro dos lares e projetados para a política. Hoje, vergonhosamente, nós temos uma geração de filhos bastardos, na sua grande maioria, queridos. Isso é realidade, isso é real. O que nós temos hoje? Mentirosos, desobedientes, rebeldes, preguiçosos, promíscuos, viciados, ladrões, sem instrução sólida, sem conhecimento saudável, sem civilidade, sem preparo para ser um cidadão de bem, sem estrutura para ser um profissional exemplar ou um marido exemplar. Tente aí dar um texto e peça para ele fazer uma redação e fazer análise de texto, vê se seu filho sabe fazer isso. Em muitos casos não, e a culpa de quem é? Dos pais, que fica dando presentes, passeio, festas, elogios. Conivência com o erro, omissão, mau exemplo e outros tais. Queridos, quando você elogia o seu filho, você está se auto-elogiando, você está elogiando você mesmo. E quando os de fora tratam os seus filhos com crueza, sabe o que você faz? Você vira um porco espinho. Meu filho não. O que é isso? Não pode falar mal do seu filho, não. Comprou briga, né? Irmão, tome muito cuidado. O que você está formando? Você está preparando o seu filho para quê? Para ser seu pelo resto da vida ou para projetá-lo para o mundo? Para projetar para ser um empresário? Para projetar para o mercado de trabalho? Para projetar para ser um aluno exemplar? Para projetar para ser um marido exemplar? Você está criando o seu filho para quem? Deus te abençoe grandemente. Próxima ministração nós vamos tomar a partir desse ponto.
Estamos falando sobre educação e cuidados com filhos. Que o Senhor encontre lugar na nossa vida para nos golpear, para destruir paradigmas, culturas, para nos honrar e, em muitos casos, transformar aquilo que era maldição em bênção. Porque eu e você somos responsáveis por essa geração que estamos formando. Nós somos responsáveis. Porque daqui a pouco nós passamos e eles herdam. São eles quem vão dar continuidade. Por isso nós dissemos no início que o maior desafio no relacionamento familiar, o maior desafio está justamente na condição de gerar, cuidar e educar os filhos. Deus abençoe, amados, até a próxima, em nome de Jesus. Amém.